Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Que hoje possa ser um dia de glória e que possamos estar aí na presença do Pai. Mais uma sexta-feira, né? Gente, como passa, né? Bom, enfim, faz parte da vida, não é verdade? Vamos hoje terminar a leitura do capítulo 14 de Marcos. Ela é bem curta. Então, hoje a gente já termina as notas explicativas também e amanhã já entramos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Eu falei Marcos, né, eu acho, mas é de Mateus, tá bom? Nesse trecho, vemos Jesus se retirando para orar sozinho, buscando comunhão com o Pai antes de seguir sua missão. Enquanto isso, os discípulos enfrentam uma tempestade no mar. Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas, revelando seu poder e sua identidade. Ao reconhecê-lo, os discípulos declaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Também vemos que, ao chegar em Genezaré, as pessoas reconhecem Jesus e se aproximam com fé, sendo curadas. Oremos. Pai amado, ensina-nos a buscar Tua presença em todos os momentos. Que eu aprenda a Te reconhecer, mesmo em meio às tempestades da vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. 14:22. Peraí que eu acho que tem mais um pouquinho aqui. Filho de Deus adorado. Jesus caminha sobre as águas. Versos 22 a 27. Salva Pedro e acalma a tempestade. Versos 28 a 32. Como resultado, os discípulos adoram Jesus como Filho de Deus. Verso 33. Após a tempestade, o Filho de Deus cura pessoas em Genezaré. Versos 34 a 36. 14:22. Outro lado. Veja a nota 8:28. 14:23. A fim de orar sozinho. Em preparação à sua missão em regiões gentias, veja 15:21, e com suas provações em Jerusalém, na iminência de acontecerem, Jesus passa a tarde e a noite com seu Pai Celeste, em dedicada oração. 14:24. O barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Os discípulos provavelmente estavam a cerca de 5 quilômetros para dentro do lago. Compare João 6,19, que teria tido de 6,4 a 8 quilômetros de largura naquele local, dependendo do ponto exato por onde atravessaram. Compare Mateus 14:34 e também João 6,17. 14:25, de madrugada. A quarta vigília. O exército romano dividia a noite em 4 vigílias de 3 horas, das 18 às 6 da manhã. A quarta vigília teria sido entre 3 e 6 da madrugada, o que significa que os discípulos haviam lutado contra a tempestade por mais de 9 horas, ao cair a tarde, versos 23 e já versos 24. 14:26, fantasma. Corresponde a fantasma, um termo grego para aparências ou aparições de espíritos. Os discípulos podem ter pensado que um espírito maligno estivesse tentando enganá-los. 14:27, sou eu. Pode lembrar a voz do Senhor na sarça ardente. Êxodo 33:4. A frase que, quando pronunciada agora por Jesus, constitui uma garantia aos discípulos da presença do Senhor, entre eles como Salvador. Compare Isaías 43, 10 a 13. 14:28 a 33. Senhor. Ao caminhar sobre as águas em uma furiosa tempestade, Jesus demonstra ser de fato o Senhor sobre todas as criações. Por isso, não é preciso temer, versos 27, ou duvidar, versos 31.
A única resposta apropriada é adorar Jesus e a reconhecer que Ele é verdadeiramente. Me perdi aqui, fui olhar o relógio. Verdadeiramente o Filho de Deus. Esta é a única vez em Mateus que os discípulos usam este título completo para se dirigirem a Jesus. 14:34. Genezaré, cidade ou planície na costa ocidental do Mar da Galileia, ao sudeste de Cafarnaum, conhecida por seu solo fértil e abundância de nozes, figos e azeitonas. 14:34-36. O reconheceram. Não há registro de um ministério anterior de Jesus em Genezaré, mas o povo desse lugar certamente ouvira sobre ele, sabendo que até o toque na borda da sua roupa poderia trazer cura. Aí a gente tem aqui a ilustração do barco, né, de pesca de Galileu. A ilustração mostra o tipo de barco que Jesus e seus discípulos provavelmente usaram com base nos restos de barco de pesca com aproximadamente 2.000 anos, encontrado na costa noroeste do Mar da Galileia. Ele podia acomodar 15 homens e media 8,1 metros por 2,3 metros por 1,4 metros. E nós paramos por aqui a nossa leitura de hoje. Analogia. Quando Deus vem ao seu encontro. Imagine estar em um momento difícil. Todos nós passamos hoje em dia por isso. Tudo ao redor parece instável. O medo aumenta e você sente que está sozinho. Foi assim com os discípulos. No meio da tempestade, cansados com medo, Jesus se aproxima. Mas, num primeiro momento, eles não reconhecem. Pensam que é algo ruim. Pensam que é ameaça. E quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Deus se aproxima, mas o medo não nos deixa reconhecer. Até que Ele diz, sou eu. E tudo muda. A tempestade ainda pode estar, mas agora existe presença. E quando há presença, há paz. Esse momento revela algo profundo. Deus não espera a tempestade passar para chegar. Ele vem até nós no meio dela. Mas é preciso reconhecer, porque o milagre não está apenas em Jesus andar sobre as águas, está em perceber que Ele está ali. Amém? Às vezes a gente passa por situações e pede para Deus estar ali conosco, pede presença do nosso Mestre Jesus, pede conforto ou um direcionamento. Mas às vezes a gente fica numa ansiedade, numa expectativa, ou fica no medo de não conseguir, ou de não dar conta, ou de não alcançar. E aí começa a bater a insegurança. E aí vem a aflição. Então nós precisamos entregar a Deus. Não é fácil. Às vezes a gente precisa aprender a ouvir Deus. E mesmo às vezes quando a gente ouve, né? Essa semana eu pedi para Deus, entreguei a Deus um problema, uma situação, e pedi para Deus resolver. E Deus falou assim para mim, confia. Até o final do dia da quinta, eu vou trazer a resposta e vou trazer a solução. Ontem, depois do almoço, na verdade na hora do almoço que eu estava fazendo minha oração depois do meu jejum, eu acabei caindo nesse ponto de entrar em insegurança, entrar em aflição e veio de novo
até o final do dia você terá a solução. E assim Deus fez. No final do dia veio a solução. E depois eu tive na presença e na glória do Pai. E foi assim, incrível perceber quanto o medo nos tira do chão, o quanto a insegurança da tempestade que está por vir nos faz sair da presença do Pai. E quando a gente percebe Deus, Ele está ali, Ele sempre está ali. É só a gente se conectar, estar mais na presença dEle e permitir, entregar, para que Ele possa, sim, dar o direcionamento. Amém? Reflexão do dia. Tenho reconhecido Deus mesmo nos momentos difíceis? Ou o medo tem me impedido de perceber a presença dele? Vamos refletir sobre isso. Exercício da fé do dia. Hoje pratique o reconhecimento da presença. Em um momento de dificuldade, pare por alguns segundos. Respire e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Permita-se sentir paz, mesmo que a situação ainda não tenha mudado. A presença de Deus muda tudo. Então, no momento que vier a dificuldade, pare, coloque isso na mão. Ontem, depois do meu de jejum, que eu tô na semana, na verdade, na cinquentena de caldo, eu estava fazendo a minha oração e eu pedi para Deus acalmar o meu coração, acalmar minhas tempestades. Porque se Ele falou ao final do dia, é ao final do dia. E assim eu fui passando a tarde. Então, nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que nós desejamos e realmente fazer a entrega. Porque falar para Deus, coloco isso em suas mãos, mas não colocar de verdade, aí é complicado, não é verdade? Que possamos assim entender essa consciência do Pai perante aos nossos caminhos. Que possamos assim entender que Deus vai agir de alguma forma, Ele vai agir. A gente precisa só confiar, a gente precisa olhar para os caminhos que Deus já colocou às suas mãos e se apegar a eles. Amém? Oremos. Senhor Deus, mesmo em minhas tempestades, nos ajuda a reconhecer a Tua presença. Que eu não me deixe levar pelo medo, mas permaneça firme na sua fé. Que eu te reconheça em todos os momentos e que nesse momento, Senhor, interceda por todos os corações aflitos, por todas as pessoas que passam por tempestades diversas, saúde, profissional, relacionamento, consigo mesmas, dentro das suas emoções e das suas tempestades mentais. Que assim o Senhor coloque brandura em vossos corações, confiança e fé, para que consigam assim permitir que o Senhor faça o seu agir na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia para todos nós, que possamos estar na presença e na glória do Pai. Que assim a cada dia permitimos que Ele assim olhe por nós e nos auxilie na construção desta jornada incrível conosco para com Ele. Amém? Até amanhã. Uma ótima sexta-feira. Um bom caminhar, a um final de semana incrível, mas também na presença sempre do Pai. Que Jesus esteja com todos nós nesse dia de hoje e por todos os dias.
Até amanhã.